só? Como é que a gente pode falar só coisa que edifique? Falando da Bíblia, né? Seja o vosso falar bíblico. É a mesma coisa que dizer. Desviarão, voltando às fábulas. Fábulas é meio invencionista, até uma mentira às vezes, mas é engraçada e tal. Bom, mas tu, sê sóbrio em tudo. Sofre as aflições. Faze a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. E ele completa no versículo 7. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. É uma maravilha, né, irmãos? Hein? Chega. Estão cansados? Nem comecei ainda. Não, eu vou terminar logo. Muito bem. Eu li alguma coisa de quando a igreja foi organizada, a igreja local. Mas o presbitério foi organizado em 27 de junho de 1940. Nós somos presbiterianos. Por quê? Porque a nossa administração é presbiteriana. Aliás, o que é ser presbiteriano? Quais são as características do presbiterianismo? Quais são? A doutrina da eleição, a escolha de Deus. Deus é Deus de ordem e de autoridade. Ele escolhe aquele antes da fundação do mundo. Deus não é sujeito a tempo. É de ontem, hoje e sempre. Eterno. Qual é a outra característica do presbiterianismo? É o sistema representativo. Nós somos representados. Por quem? Pelos presbíteros. E quem são os presbíteros? Como é que eles são presbíteros? A igreja se reúne e os elege, escolhe a igreja. Não o pastor. O pastor é presbítero também. O pastor é presbítero docente. E os presbíteros são presbíteros regentes. Administram e o pastor ensina. Tem essa função. Podem ensinar também. Mas a função específica do pastor é pastorear as ovelhas, alimentar as ovelhas. Cuida das minhas ovelhas, dos meus cordeiros, disse Jesus, né? E então é o sistema representativo. Como é que se faz? Como é que o presbitério se reúne? 11 igrejas, então teria 11 presbíteros e 11 diáconos, que são os oficiais da igreja, um de cada. Às vezes pode mandar 2 se quiser. Já sabe que um vai ficar um tempo, mas não vai poder permanecer, o outro vai estar lá como suplente. Sabem disso, né? Entendem isso ou não? Hã? Entende, Eusébio? Eugênio? Ah, desculpe, Eusébio. E aqui nós temos, olha, os nossos representantes. Da esquerda para a direita, sentados. Reverendo João Rodrigues Bicas, presbítero Famílio Fávero, reverendo Rafael Pages Camacho, reverendo Bento Ferraz, presbítero Herculano Ferraz de Almeida, reverendo Armando Pinto de Oliveira, reverendo Alfredo Alípio do Vale, reverendo Armando Pinto, ele foi meu pastor. Em pé, presbíteros Deolindo de Souza Moraes, Horácio Borges de Oliveira, Afonso da Silva Ramos, Manuel Pereira Fagundes, João Luiz de Almeida, Efraim Ferraz da Silveira, Alberto Palma e Isaías Cândido de Lima. Eram os representantes. Pastoral do primeiro presbitério da Igreja Presbiteriana Conservadora, não de São Paulo, do Brasil.
As igrejas sob a sua jurisdição. Por quê? Quem pôs sobre a própria igreja? Escolheram. Seus representantes mandaram e eles vão lá e decidem. No presbitério, pastor, presbítero, tudo a mesma coisa. Tem ninguém mais com mais autoridade do que o outro, não. Todo mundo é presbítero no presbitério. Isso é muito importante, não é? Não acham? Eu acho uma maravilha. Amados irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sempre convosco. Amém? Amém. Resolveu o presbitério, por sua lei constitucional, dirigir todos os anos às igrejas de sua jurisdição uma carta pastoral que traduza os sentimentos do próprio concílio, dos que estão lá, os representantes, presbíteros, pelo qual é aprovada em seu inteiro teor, conteúdo, durante a reunião. Essa primeira carta, amados irmãos, leva da parte do presbitério as fraternais saudações, os votos de prosperidade no trabalho em que estáis empenhados e a exortação para vos manterdes firmes no ideal que vos congregou em torno da mesma bandeira. Qual é a nossa bandeira? Em torno da mesma bandeira. Esta é a nossa bandeira. Nosso baluarte. A vitória que vence o mundo. A fé religiosa, a vitória que vence o mundo, é o berço de todas as virtudes. Dom de Deus, constitui a razão de ser de vossa crença na revelação dos céus. Por ela vedes o invisível. E assim se levanta com força de imenso valor. A fé transporta montanhas. Que exagero, não, de Jesus, não. Falou alguma coisa? Não. Foi ela que vos uniu nesta cruzada de ortodoxia, dando-vos alento, ajuda, ombro, entusiasmo, alento, para o testemunho da vossa ação. Nunca estamos sozinhos. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todo o poder me é dado no céu e na terra, portanto, ide, preguei o evangelho a toda criatura, estarei convosco todos os dias. O seu Espírito, ele mandou para substituí-lo, enquanto ele está preparando-nos lugar. A fé transporta montanhas. Foi ela que que vos uniu nesta cruzada de ortodoxia, dando-vos alento para o testemunho de vossa ação. É, pois, uma fé ativa, que vai firmar-se numa vontade ao mesmo tempo submissa e indomável. Nos deixamos levar pela nossa bandeira. E não arredamos pé. Indomável. Ninguém pode nos domar. O diabo nada pode contra nós, a não ser que nós demos lugar a ele, como os nossos primeiros pais deram, e nos arrastaram a todos. Curva-se ante a sabedoria infinita do seu acho que gruda as páginas, porque eu meto tanto dedo na língua, né? Eu não consigo. Sabe o que acontece? Eu não tenho mais digital. É mesmo. Eu fui revalidar minha carta, eu não tenho mais digital nos dedos. Eu falei, eu trabalhei tanto que gastou tudo. Mas sabe que é mesmo. Interessante, né? Por isso que eu não consigo. Não tenho mais. Tá. Tive que fazer eles fizeram uma declaração por mim lá para isso. Eu sou difícil.
ante a sabedoria infinita do seu eterno autor e consumador, e reage contra as solicitações dissolventes da fraca sabedoria humana. Crescei em fé, pedi para isso a graça do alto, mantende-vos vigilantes, a fim de que os malefícios sorrateiros da infidelidade, da heresia, da apostasia, não vos paralisem o movimento. Deus vos conduziu, guarde-vos Ele, e dê-vos redobrada energia para o esforço na santa peleja, na santa batalha. E continuareis triunfando nessa vitória que vence o mundo. A fé. Ortodoxia conservadora. Está cansada, irmã? Eu estou ficando com pena, mas é a minha única oportunidade. Pode ser que amanhã eu morra, aí eu vou dizer, Senhor, eu não pude dizer tudo o que eu queria. Os membros fundadores da Igreja Presbiteriana Conservadora de São Paulo, está se referindo lá, sem discrepância de um só, sempre entenderam que o respeito à ortodoxia que defenderam com valor e veemência obriga a todos, ministros, oficiais e crentes, desde o maior até o menor. Criança também? Criança também. Mas como pode ser isso? Os pais vão ensinar. Ensina o menino no caminho que deve andar, até quando for velho não se desviará dele. Mas ensina com amor, com carinho, com longanimidade, com paciência. Numa unânime convicção, deram o passo decisivo de 11 de fevereiro, data memorável em nosso arraial, no que foram secundados imediatamente por outras igrejas. 27, aliás, 11. E hoje, 86. Quantos são mesmo? Veja. Deu por fora, está dando por dentro. E assim se mantiveram até hoje, 73 anos. Por isso, reveste-se de particular cuidado a admissão de novos membros da igreja. A igreja não é clube, não é brincadeira. A igreja é do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Ele é o nosso pastor. Nós o invocamos. Nós tomamos o nome dele, que não seja em vão. Porque Deus não terá por inocente, quando assim fizermos. Reveste-se de particular cuidado à admissão de novos membros da igreja, submetendo-se a rigorosa indagação a respeito do que pensam sobre os dogmas seculares que a confissão de fé presbiteriana encerra. Tem. Essa igreja faz questão de esclarecido entendimento, de firmeza nos seus compromissos, de qualidade, pois, não de quantidade. O presbitério ratificou inteiramente essa norma de conduta e a tomou como sua, o presbitério, arvorando em lei. Quer dizer, o que era da igreja de São Paulo se tornou do presbitério, porque todos aderiram espontaneamente, alegremente, entusiasmadamente, entusiasticamente. O presbitério ratificou inteiramente essa norma de conduta e tomou-a como sua, arvorando-a em lei. Que lei é essa? Na igreja é? Nós pomos as leis para nós mesmos. Ninguém impõe, não. O Estado não tem domínio sobre a igreja. A igreja tem sobre o Estado, sabe como? Orando. Pedindo pela nação, pelos seus representantes, pelos seus líderes. Mas crescei aferrados à rijeza dos propósitos que deram origem à nossa denominação eclesiástica.
É, pois, necessário para que uma só e completa ortodoxia seja o laço de união entre todos os membros da igreja presbiteriana conservadora. Que as seguintes medidas sejam adotadas. Primeiro, instrução permanente dos púlpitos e das escolas dominicais acerca da importância estrutural. Estrutura é o que nos sustenta aqui. Essa estrutura de concreto, de ferro, de tudo que foi feito aqui, pode se jogar que você vai quebrar a cabeça, mas não quebra o chão. Púlpitos e escolas dominicais, acerca da importância estrutural da doutrina na vida religiosa, que é o princípio distintivo da igreja conservadora. É indispensável detida, quer dizer, atenção que para pensar, detida atenção ao estudo dos princípios da nossa confissão de fé. Segundo, preparo de todos os atuais presbíteros e diáconos no sentido de poderem aceitar inteligentemente, de cor. O que quer dizer de cor? De cor não é aqui, de cor é aqui, de coração. INCOR, Instituto do Coração. Não é? Tudo que diz respeito a cor é coração. Daí vem a palavra coração. Interessante, né? Nós não pensamos com o coração. Pensamos com a mente, com a inteligência que Deus nos deu. Mas ela pensa e vai fazer o coração bater mais entusiasmado, ou chorar, se derramar na presença de Deus, não é? Esse preparo pode ser feito por meio de cursos baseados na confissão de fé. Nossa lei é a Bíblia, mas a confissão de fé, eu não trouxe. A confissão de fé é fiel a essa lei, a palavra de Deus. E quando não for, será mudada, pois ela já está com 373 anos, a confissão de fé, de Westminster, em Londres. Provada a existência clara e insofismável dessas verdades da Bíblia, que é a palavra de Deus, devem elas, em sua plenitude, ser aceitas e defendidas de forma incondicional e absoluta, sem a mínima restrição. Não entendeu? Vai estudar. Ou então deixa a igreja. Simplesmente. Se o livre exame, que é a seiva do protestantismo, aí não é do presbiterianismo, é do protestantismo. O livre exame opuser dúvidas à infalibilidade dessas conclusões que a Igreja Conservadora adota e propaga, o exercício dessa mesma sagrada prerrogativa individual deve mover uma única atitude na consciência de cada um: deixar pronta, livre e espontaneamente a denominação eclesiástica, de cujos princípios dissentiu. Antes assentiu, sim, sim. Agora está dissentindo. Não, não. Então, simplesmente, ninguém vai pôr para fora, mas vai ser convidado, lamentando. E já convidando, quando você quiser voltar, você sabe qual é a nossa posição. E você estiver convicto dessa posição, volte, por favor. Nós precisamos de você. Os irmãos que saíram da igreja presbiteriana do Brasil para formar a igreja independente, e os irmãos, que somos nós, presbiterianos conservadores, que saíram da independente, saíram chorando, deixando amizades, familiares, anos de trabalho, dinheiro doado, esforço, suor, lágrimas. Irmãos, é coisa séria.
Por isso que eu estou me demorando. Mas eu termino já, por favor. Depois eu vou sair daqui, ó. Provada a existência clara e insofismável dessas verdades na Bíblia, que é a palavra de Deus, devem elas, em sua plenitude, ser aceitas e defendidas de forma incondicional. Não, eu aceito, com uma condição, não tem isso. E absoluta, sem a mínima restrição. É gesto de comezinha, quer dizer, coisa mínima, é gesto de comezinha cordialidade intereclesiástica. Aliás, é gesto de... Aí eu já pulei de um lugar para outro. Desculpe, é gesto de comezinha vontade própria a uma igreja se submete, a uma igreja que se submete a todos os seus preceitos. Quando não puder mais fazê-lo, porque o livre exame lhe deu outras luzes, despede-se em paz. Obrigado, desculpem, eu não posso mais ficar do jeito que eu estou. Quarto, essa mesma orientação precisa ser seguida na aceitação de elementos de outras corporações eclesiásticas. Nós temos elementos que vêm de outras igrejas, mas é preciso examinar. Só assim será mantida estrita coerência com o princípio distintivo da igreja. Nessas condições é razoável que somente convém mudar de denominação por força de convicções doutrinárias. Fosse atendido apenas esse que move a gente, vantagens reais adviriam para o fortalecimento da cordialidade intereclesiástica. Torna-se claro que em muitos casos não se faz necessário mudar de igreja para assistir a cultos. Nós não precisamos mudar de igreja para assistir a cultos, nós podemos ir assistir, participar de culto onde quisermos. Se nos sentirmos bem ali, por que não? Não somos obrigados. Não sendo as respostas satisfatórias, aliás, ao se apresentarem ao conselho pessoas que portadoras de cartas emissórias queiram transferir-se de outras denominações para a nossa, devem ser exigidas declarações doutrinárias expressas, atinentes, quer dizer, relacionadas a cada caso, como sejam sobre a predestinação. Você aceita a predestinação? Todos aqui aceitam a predestinação. Antimaçonismo. O nosso Deus, Espírito, não tem corpo, nem alma, mas é toda a sabedoria, perfeita, etc. Ele não tem forma mesmo. Maçonismo, sabe como é que é o Deus do maçonismo? Da maçonaria? É um triângulo com um martelo e etc. Sabe o que quer dizer maçonismo? Maçom. Maçom foi instituído na França. Maçom lá quer dizer pedreiro. Pedreiro. Que usa régua, usa o triângulo, usa... É isso. Porque era uma entidade formada de pedreiros ao tempo da Revolução Francesa. E que se ajudavam, que se animavam, se uniam. Mas daí não é uma coisa boa? Só que eles têm segredos que não revelam a ninguém. Só quem for de casa mesmo. Amanhã você tem aula, filha? Não. Então não fica nervosa aí, que senão eu fico também.
Torna-se claro que, em muitos casos, não se faz necessário mudar de igreja para assistir os cultos. E até pode para cooperar estreitamente com igrejas irmãs. Pode acontecer. Ao se apresentarem ao conselho, pessoas que portadoras de cartas emissórias queiram transferir-se de outras denominações para a nossa, devem ser exigidas declarações doutrinárias expressas atinentes a cada caso. Não sendo as respostas satisfatórias, é melhor que os candidatos permaneçam nas suas respectivas denominações. Ninguém é obrigado. A igreja presbiteriana, conservadora, tem alguma coisa própria, específica, a realizar no seio do evangelismo nacional. E há de fazê-lo com o máximo rigor, sejam muitos ou poucos os seus membros, muitas ou poucas suas igrejas locais. Se precisar para viver de afrouxar doutrinas, de suplicar lamuriente, chorando, que os crentes permaneçam em sua grei, em sua união, ou de tolerar dúvidas e titubeações, hesitações, abrirá mão da própria existência, enrolará a bandeira que ora tremula. Aí não é essa bandeira, é a bandeira da conservadora, que está lá, estava aí, tem aí uma bandeira dessa igreja aqui que eu vi aí, que é igual, parecida com a igreja do seminário. É um emblema, é uma pintura. Está ali do lado, olha lá. Está ali. É a Bíblia, Igreja Presbiteriana, como é que é? Seminário Presbiteriano de Jesus. A Bíblia aberta, Alfa e Ômega. 2 letras, a primeira e a última do alfabeto grego. Alfa, começo de tudo. E Ômega, a última. Eu sou o último de tudo. Jesus disse, eu sou o Alfa e o Ômega. Foi Jesus que usou essas palavras. Essa aplicação. É uma maravilha, né? O nosso irmão ali está com tanto sono, eu tenho dó do irmão ali. Mas, por mim, sabe, olha, eu sou meio maluco. Maluco não, já que eu comecei, por mim eu passo a noite. E eu avisei, eu falei, olha, como Paulo falou tanto que um moço que estava na janela lá caiu e morreu. Com a diferença que Paulo foi e ressuscitou, eu não posso fazer isso. Ide, pois, e fazei discípulos. Vossa atividade, irmãos queridos, deve caracterizar-se por um vivo espírito missionário. A igreja conservadora quer ser pujante, forte, nos alicerces de sua ortodoxia inabalável, para esse desideratum, para essa destinação, para esse propósito ser atingido, fugir ao mal do proselitismo. Não importa, venha, nós queremos a igreja cheia e tudo. É o que vemos hoje em dia. E sabe como é que são chamadas essas igrejas tão cheias? Supermercado da fé. Só que a fé é no próprio pastor, é no que faz, é na sua doutrina. Eu não queria tocar nesse assunto, mas é isso, infelizmente. Crescer pela admissão de membros de outras denominações, obtidos pela propaganda dos nossos princípios, não satisfaz inteiramente. Vai lá na nossa igreja, lá a gente paga a fé que uma vez foi dada aos santos. Fé? Eu quero uma outra coisa chamada tutu. Saúde. É isso, sabedoria. Para instalar minha empresa, para ganhar muito. Infelizmente, que diferença. Lê de Atos dos Apóstolos, como era primeiro. Ela é o nosso modelo. É o que em história natural se chama crescimento por aposição. Na posição de fora para dentro. O que deveis esperar é
o crescimento de dentro para fora. Não é o que entra pela boca que prejudica o homem. É o que sai da boca. Por quê? Porque procede do coração. De dentro para fora, ou seja, intussuscepção. Para isso, a igreja conservadora surgiu para ser uma igreja viva. Para isso são necessárias conversões de elementos estranhos ao meio evangélico, tocados pela graça de Deus, mediante a instrumentalidade do trabalho missionário. Quem vai fazer esse trabalho missionário? Cada um de nós. E de pregar o evangelho a toda criatura, onde estiver. É isso que Deus quer de nós. Não precisa ser pastor, nem presbítero, nem diácono, né? Basta ser crente. O crente não deixa de falar. Ele foi enviado como testemunho de Jesus, dizendo: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Para ser o bom cheiro de Cristo, o perfume do Evangelho. É isso que nós precisamos ser, não precisa falar nada. Aliás, para não falar nada, precisamos falar alguma coisa assim. Sabem qual é o resumido? Um único versículo que engloba, que reúne toda a Bíblia. Não precisa fazer seminário nem nada. Precisa não. E eu vou provar. João 3,16. Porque Deus amou, falem comigo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Isso é o Evangelho. Ninguém pode falar isso aí, é só decorar, já está decorado, já. Desde a infância muitos tiveram esse privilégio, só falar, fala isso. Mas assim não precisa explicar? Não explica que você vai atrapalhar. Quando a gente quer explicar muito, começa a bagunçar. Fala. Sabe quem explica? Sabe quem? A Bíblia é a palavra de Deus, Espírito Santo. Quem é que aplica no coração? O Espírito Santo. Não somos nós. Não é por falar, pode falar o dia inteiro, pode falar gritando, não vai. Deixa que o Espírito Santo vai falar altissonantemente ao coração. Ninguém vai ouvir, mas ele vai ouvir. Foi o que Deus fez comigo, quando eu cantava um hino. Comecei a cantar, quando terminei estava convertido. Na primeira vez que entrei na nossa igreja, conservadora. E onde já estou, 24 para 83, 84, 60 anos. Cada membro da igreja, do maior ao menor, menor também quer dizer mais simples, humilde, que não tem letra, não importa. Uma senhora estava sendo examinada pelo conselho para fazer profissão de fé. Aí um perguntava uma coisa, ela perguntava, eu não sei, irmãos, desculpe, mas eu não sei nada disso, eu não sei responder nada disso. Mas uma coisa eu sei, Jesus Cristo é o meu Salvador, eu aceitei meu Salvador, acabou. Por que ela vai ter que saber de teologia? Não é? Mas deixe-me dizer, a teologia é o estudo de Deus. A maior escola, é a maior, como é que a gente diz de escolas aí, como é? Universidade, faculdade, é a maior faculdade. Teologia é a teologia, é estudar Deus. E é o que nós temos para provar que somos crentes, ter conhecimento de Deus. Está na Bíblia isso.
A igreja conservadora surgiu para ser uma igreja viva. Para isso são necessárias conversões de elementos estranhos ao meio evangélico, tocados pela graça de Deus, mediante a instrumentalidade do trabalho missionário de cada um. Cada membro da igreja, do maior ao menor, tem seu talento a movimentar. Forçoso é, pois, que não fique escondido esse talento, mas seja acionado por uma atividade incansável. Sabe o que eu me lembrei agora, irmãos? Desculpem, mas com toda modéstia, toda humildade. Quando eu chegava à casa de alguém, e a pessoa dizia: reverendo, o senhor caiu do céu, foi Deus que o mandou. A essa hora aqui, ai, olha, meu coração é forte, senão eu não conseguiria. Aliás, já fui operado dele 2 vezes, né, Gamaliel? Eu sou teimoso. Cada membro da igreja, não, já foi. Que honra indizível que para as criaturas serem cooperadoras de Deus na obra de achar os escolhidos. Se a gente soubesse, cada um trouxesse assim: eu sou um escolhido de Deus. Não tem isso. Só Deus sabe, só o Espírito Santo sabe. Mas nós temos: ide pregar o evangelho. Quem crer e for batizado, ou seja, crer no coração e confessar com a boca. Batizado é isso. Quem crer e for batizado será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, Deus sabe. E a boca faz confissão para a salvação. A boca fala do que o coração está cheio. Cumpri, pois, o vosso dever no posto em que a providência vos escalou, dando o máximo de vossas possibilidades. Que posto é esse? Cada um onde está trabalhando, na família, no emprego, na feira, sei lá. Cada um sabe onde está, não perca tempo. Os ministros tenham esmerado zelo no preparo dos seus sermões, veículos tantas vezes da graça divina para a conversão das almas. Redobrem o seu cuidado na obra estritamente pastoral, encarregados especiais de apacentar o rebanho. Procurem deixar a parte propriamente administrativa para os presbíteros, cuja missão é de preferência essa, e aos diáconos fique a tarefa de cuidar da obra de beneficência e arrecadação. Para isso existem os diáconos. Às vezes eu tenho que parar, porque senão depois eu perco o fio da meada. E sabe o que eu me lembro quando eu falo de perder o fio da meada? Quando eu fui visitar uma jovem que estava doente, 1 ano de cama com tuberculose. E no dia que eu fui visitar, porque a prima dela pediu que eu fosse, era um seminarista ainda. No dia que eu fui visitar, conversando com o pai dela na sala, ela levantou-se da cama, fazia 1 ano que desceu a escada, bem arrumadinha, e parou ali. Eu estava conversando com o meu sogro, quando eu percebi que alguém chegou, desceu a escada, quando eu olhei, perdi o fio da meada. Já não sabia mais o que eu estava falando. Foi assim. Nos casamos para quase 50 anos de casamento. Mais os 7 de noivado e namoro. Mas, irmãos, desculpem-me. Eu sou assim. Cada um é como é. Me aguentem. Vocês convidaram... Não, desculpem, é mesmo. Eu vou acabar já. Está no finzinho. Que ótimo ensejo. Antes aqui está.
Os ministros têm esmerado zelo e preparo, redobrem o seu cuidado na obra estritamente pastoral, encarregados especiais da passagem de Roberto. Procurem deixar, bom, isso já foi. Que ótimo ensejo, oportunidade na igreja nascente para dar ênfase a essa especialização de funções, garantia segura de paz, eficiência e prosperidade. Se cada um fizer a sua parte, não é ninguém especial. Ninguém é o especial. Especial é o Espírito Santo, que vai nos mover e vai nos usar, desde que deixemos. Não só deixemos, estejamos prontos. Envia-me a mim, Senhor, para eu fazer essa obra. Orai sem cessar. Por fim, diletos companheiros, recebei a recomendação de orar sempre. Como é que diz o apóstolo São Paulo? Orai sem cessar. E outra coisa, em tudo, orar sempre, com perseverança e fé. Agora eu me lembrei do que eu estava esquecendo lá atrás. Uma vez chegou um moço, uma pessoa na igreja, e foi lá falar com o pastor. Pastor, eu queria falar com o senhor, tal, que eu estou com uma porção de problemas e tal. Tá bom, me desculpe, eu não posso agora. Vai começar o culto, não é justo que os que estão aí fiquem esperando. Sente-se lá, ouça, participe, e depois então eu vou falar com o senhor. De fato, ele ficou sentado esperando, ouvindo, participando, porque a gente participa pelo ouvido. Por falar em ouvido, tinha um menino no auditório, que quando o pastor chegava ao púlpito para pregar, ele punha o dedo assim. Toda vez. Aí o pastor via aquilo e ficou querendo saber o que acontecia, né? Aí chegou um dia, foi a ele, ô menino, me faz um favor, que bom que você vem sempre e tal, mas sempre que você vem, que eu vou pregar, você põe o dedo no ouvido. Por quê? Porque a minha mãe disse que o que o senhor fala, entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu quero guardar um pouco. Tá bom. Muito bem. Eu estava falando do quê? O rapaz pediu para sentar lá, ouvir. Pois é, então. Mas aí é outro caso. Obrigado, irmão, obrigado. É assim que se ajuda alguém que está falando para não falar muita coisa. Quando terminou o culto, todo mundo foi embora. Ele despediu, o pastor vai lá na frente, despede e tal. E o moço, cadê o moço? Aí ele voltou, viu o moço sentado lá. Pois não, moço, eu estou só à disposição, pode falar, o que o senhor tem? Qual é o seu problema? Não tenho mais problema, pastor. Entenderam? Converteu-se, acabou. Eu sou muito mole, eu tenho vontade de chorar com uma coisa dessa. Porque, olha, é uma coisa, eu não tenho mais problema. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe por que o fardo dele é leve? Porque ele está sempre nos ajudando a levar. Ele leva. Ele nos leva com fardo e tudo. Diletos companheiros, recebei a recomendação de orar sempre com perseverança e fé. A oração é a chave que abre os inesgotáveis mananciais da graça divina. Movei sempre essa preciosa chave que o mesmo Jesus entregou aos seus discípulos. Pedi em súplicas de ânimo sincero e humilde ao Pai de amor as bênçãos de que careceis. Pedi-as, sobretudo, para o mundo convulsionado numa tremenda luta fratricida
os homens se lutam, se matam como irmãos, que são, para a nossa pátria bem amada, a fim de que Deus a favoreça sempre com a paz e o progresso. Ordem e progresso está lá na nossa bandeira, que coisa linda, né? É o que falta mais, né? Para a nossa jovem igreja, cuja finalidade e crescimento deve ser os nossos anseios, e para a igreja de onde saímos, nunca esquecida em nosso afeto filial. Ele estava se referindo à Igreja Presbiteriana do Brasil e à Igreja Presbiteriana Independente, que saíram todos chorando. Não queriam, mas os tempos são dolorosamente tristes. As potências malignas, numa arrancada tremenda, querem abalar as mais sólidas reservas espirituais em que os homens se abeberam. Do amor, que deveria ser a nossa moeda corrente. Um mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. É o prenúncio do fim, o que está acontecendo. Vigiai e orai, portanto, para que quando vier o Senhor nas nuvens dos céus, vos encontre firmes, apostos, fazendo sua bendita vontade. Como ele mesmo dizia, a minha comida é fazer a vontade do Pai que me enviou. Jesus deu o exemplo de tudo, por isso Paulo dizia, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por favor, reajam. Sede meus imitadores. Ih, está um pouco fraco. E seja dada toda a honra, toda a glória, agora e pelos séculos dos séculos, a Deus Pai, Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. São Paulo, 29 de junho de 1940. Foram os nossos líderes que fundaram a nossa igreja, que nos mandaram essa carta que acabamos de ler. De vez em quando a gente precisa reler, né? Como a gente vai lá em casa, vai numa gaveta, procura, quanto tempo que eu não vi essa carta, ou alguma coisa assim, começa a ler e chorar, né? Que saudades, tal. Não é mesmo? Nós precisamos. A história é para isso. O que foi escrito é para isso. Não devemos deixar de lado. Está na Bíblia? Tá, então fique lá. É para estar lá e aqui. Aqui. De cor. Ou seja, de coração, né? Agora, acabou, irmãos. Ou vocês querem mais? Se quiser, eu tenho um esboço aqui. Mas não vou, desculpa, não vou. Sabe o que diz esse esboço, o título dele? Conservadores. É o que somos. E a pergunta, é bíblico isso? Ser conservador? Queremos que a nossa posição no seio do evangelismo, como está dito lá no manifesto, conservadores, é bíblico esse nome? 1 Timóteo 1, 18, 19, só esse. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites, batalhes. Militar é aquele que batalha, militar, é o que está sempre lutando. Milites por elas, a boa milícia, a luta. Conservando a fé e a boa consciência, a qual, rejeitando alguns, fizeram naufrágio na fé. Só isso. É só um versículo. Tem mais um pouquinho aqui, mas fica para outra vez. Para não terem uma indigestão de Horácio. Gamaliel.